Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai maravilhoso seja com todos nós, de maneira que a sua bênção, chegue a nós através de Cristo Jesus, seu Filho maravilhoso, não é mesmo? E nos faça cada vez mais prósperos espiritualmente. Amados, vamos aqui dar continuidade à nossa última lição aqui de 1 Coríntios, né? Hoje, terça-feira, vamos dar continuidade, mas antes vamos aqui dar uma recapitulada rapidamente no que nós vimos ontem na segunda-feira, quando estudamos as perguntas 3 e 4, né? Vimos ontem que Paulo começa a fazer recomendações de alguns irmãos aqui, começando ali por Timóteo, né? Diz que Timóteo, se Timóteo fosse ter com eles lá em Corinto, que eles então pudessem recebê-lo, né, com honra, sem nenhum receio, sem nenhuma indiferença, porque Timóteo era um servo da obra do Senhor Jesus, como Paulo também era, e Paulo aí começa a fazer uma obra verdadeira de cristão. Paulo começa a interceder por seu irmão, né? Olha que coisa, embora Timóteo fosse muito mais jovem, né? Muito mais jovem do que Paulo, né? E, na verdade, Timóteo estava até como um aluno, como um discípulo de Paulo, mas Paulo o chamava de irmão com todo respeito. Isso é do caráter de Paulo, né? Um caráter de cristão realmente muito humilde, apesar de tanto a igreja como o mundo o enxergar como alguém muito capacitado, né? Alguém que tinha não só o maior dos conhecimentos, que vem pelo discernimento do Espírito de Cristo, né? A sabedoria da palavra de Deus, mas também era um homem muito qualificado segundo a cultura do homem, segundo a inteligência do mundo, né? E na quarta pergunta de ontem, nós vimos também que Paulo, ainda reforçando a recomendação sobre Timóteo, ele fala, olha, ninguém o despreze. Ora, se Paulo faz esse pedido é porque a igreja de Corinto poderia fazer realmente isso, né? Não é porque nós pertencemos a uma igreja que nominalmente diz ser de Cristo, que não tenha pessoas em nosso meio despreparadas, né? Que ainda tem o espírito do mundo nele e que ainda usa o desprezo contra o irmão, né? Aí Paulo disse bem claro, né? Vocês encaminhem, né, Timóteo em paz, não, sem qualquer tipo de ação que pudesse afligi-lo, para que ele possa, né, para que Paulo diz até, para que ele possa vir a ter comigo, visto que Paulo esperava ali, esperava Timóteo juntamente com outros irmãos. Olha só que pedido Paulo faz, né, por Timóteo. E hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a quinta pergunta da lição, temos aqui o segundo questionamento. Quem era Apolo e o que Paulo fala a respeito, né, que recomendação ele dá a respeito ali de Apolo? Então, em 1 Coríntios 16, 12, ele diz assim, a primeira parte do verso, ele diz assim, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Veja que Paulo, depois que ele fala de Timóteo, ele chega agora a dizer assim, olha, eu tenho pedido a Apolo que tenho recomendado muito, muito, ele fala aqui, muito lhe tenho recomendado, ou seja, Paulo estava insistindo para que Apolo fosse até Corinto, né? Em companhia de outros irmãos, daqueles que auxiliavam Apolo, né? Os que faziam companhia, dupla missionária com Apolo, né? A vida de Paulo era preparar esses homens para que agora eles, em companhia de outros, pudessem se multiplicar. Paulo fazia muito isso, né? Era um grande homem que preparava outros
para já andar com outros que já preparariam outros. Era algo realmente um exemplo a ser seguido, né? E aí, meus amados, a pergunta é: por que que Paulo teria que estar insistindo com Apolo para ir lá em Corinto? Por que que é necessário isso? Veja bem, para nós entendermos o que Paulo faz, essa recomendação. Ora, se Paulo recomendou que Apolo fosse a Corinto, porque, na verdade, alguns cristãos ali, eles valorizavam muito o ministério de Apolo. Se a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 em diante, vai ver que tem alguns irmãos lá que diziam: eu sou de Apolo, né? E o outro diria assim: eu sou de Paulo, né? Então, se Paulo estava insistindo para que Apolo fosse para lá, né? Justamente é porque poderia haver algum ciúme, inclusive a igreja suspeitar que Paulo tinha algum ciúme de Apolo, porque a igreja estava se dividindo, né, com facções, dizendo assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E a igreja poderia estar suspeitando que Paulo poderia estar sabotando ou impedindo a visita de Apolo lá em Corinto. Por isso que Paulo deixa bem claro: olha, eu estou insistindo muito para que Apolo vá para aí, né? Vá para ir ter com vocês, tal. Mas Apolo, né? Obviamente, Paulo diz só que ele insiste nessa questão aqui, para que Apolo vá. Essa situação aí das facções que havia lá em Corinto, infelizmente, estava dividindo, né, a igreja lá, mas Paulo e Apolo, eles não estavam divididos. Paulo chama ele de irmão, reforçando que havia ali uma unidade espiritual entre eles dois e que não havia nenhuma rivalidade. Na segunda pergunta de hoje, a sexta pergunta da nossa lição, diz assim: o que Paulo revela a respeito de quando Apolo iria a Corinto e por quê? Agora é a segunda parte do versículo 12 que diz assim: mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então, Paulo continua dizendo aqui que Apolo não iria lá, não era porque houvesse qualquer insatisfação ou impedimento ou recomendação de Paulo que ele não fosse, ou ciúme de Paulo de que Apolo fosse sozinho para lá e aquela turma que dizia eu sou de Apolo pudesse convencer os outros que eram de Paulo a vir para o seu lado, como se houvesse um ciúme, uma disputa entre eles dois, né? Então Paulo deixa bem claro, a vontade foi dele não ir agora, né? De modo algum era vontade dele ir agora, de modo algum. Então a vontade era dele, não era de Paulo. Paulo deixa isso bem claro na carta, porque isso é um diferencial nos homens de Deus que têm o caráter de Cristo. Eles passam tudo a limpo, eles não deixam nada escondido, eles não são assim, fazem coisa escondida por trás, falando mal do irmão ou do outro. Esse espírito não é o espírito de Cristo. E Paulo, até na carta, porque Paulo poderia ter dito isso pessoalmente, esperar para dizer isso pessoalmente, mas Paulo diz logo na escrita, para ficar registrado, né, mostrando que o caráter dele era um caráter ético, era um caráter de alguém que não fazia as coisas escondidas. Olha quanto ensinamento espiritual, de verdadeiro caráter cristão e essencial para a formação do nosso caráter hoje, nós estamos vendo aqui no testemunho do apóstolo Paulo. Que importância tem isso para nós hoje, né? Ele deixa bem claro, foi ele que não quis ir agora, de modo algum, foi ele. De modo algum, isso quer dizer que Paulo tentou de vários modos e de várias maneiras, né, pedindo, insistindo para que Apolo fosse. Então, quando ele fala de modo algum, ele está dizendo que Apolo resistiu de todas as formas. E Apolo, como também um homem de Deus também, entendia que se ele e Paulo fossem juntos, seria melhor até para quebrar
esse espírito ali maligno de divisão que poderia estar sendo alimentado lá na igreja de Corinto, né? Então, Apolo, muito experiente também, né, um homem de Deus, entendeu isso também. E de forma muito coerente, estava esperando a boa oportunidade, como Paulo diz aqui, né? Paulo incentivou Apolo aí, mas Apolo decidiu esperar essa boa ocasião, ou seja, uma ocasião mais adequada, né? Já que o seu nome estava sendo usado para alimentar uma certa divisão na igreja, né? A decisão de Apolo é que ele preferiu não ir naquele momento. Provavelmente para não reforçar a ideia dos grupos, da divisão, né? Que usava o seu nome como uma bandeira, não uma bandeira de divisão, vamos falar assim, e Apolo só iria quando houvesse uma boa ocasião. Portanto, meus amados irmãos, aqui nós vemos claramente as lições espirituais que o apóstolo Paulo e Apolo também, embora Apolo não esteja escrevendo, seja o apóstolo Paulo, mas esses dois homens nos passam aqui muitas lições espirituais. A primeira é a lição da unidade cristã. Então, nós, como fazemos parte do corpo de Cristo, se em nós realmente está o Espírito de Cristo, nós temos que zelar e nos sacrificar pela unidade cristã. Paulo demonstra isso não só como um líder, mas ele demonstra isso com exemplo para muitos outros líderes, aqueles que estavam surgindo ali na igreja, à frente do trabalho, né? E que a igreja nunca poderia olhar para os irmãos que estavam à frente de algum ministério como rivais, mas como colaboradores de Cristo, como cooperadores entre si para a proclamação do Evangelho, né? Outra coisa que a gente vê aí, que Paulo deixa muito bem claro, é o respeito à liberdade, né? Paulo não dá uma ordem a Apolo, vá, quem está mandando sou eu. Não. Paulo respeita, né, o tempo, o espírito, a decisão de Apolo, né, que ele vá no tempo certo, até porque Paulo também não admitia que ninguém estivesse dando ordem a ele, né? Paulo também era completamente submisso ao tempo certo do Senhor Jesus. É quando ele mandasse, Paulo não estava sujeito, né, a não estava sujeito à ordem dos homens, e as ordens dos homens não estavam acima da ordem de Cristo, né? Outra lição que a gente pode tirar daqui é que Paulo esperava pela providência de Deus, né? Quando o Espírito de Deus em Cristo, quando Cristo dissesse é hora de ir, com certeza todos os meios, todas as condições seriam providenciadas para que Paulo e Apolo chegassem lá em Corinto para essa grande reunião, para essa grande ajuda que a igreja de lá precisava, né? E por último aqui, um quarto exemplo que nós podemos tirar de lições espirituais é o exemplo de liderança que o apóstolo Paulo é. Nós precisamos aprender muito com isso, né? Paulo age diante de uma igreja que muitas vezes, né, se exasperava, age com humildade, sem ciúme. Paulo não tinha ciúme de Apolo, né? E Apolo age com prudência, evitando ali alimentar qualquer suspeita, aparência do mal, qualquer divisão que a sua visita pudesse cooperar. Portanto, meus amados, fiquemos com essas lições espirituais e cresçamos nela em nome de Jesus.